que é o Brasil hoje? O Brasil hoje ex, é um ex-projeto de democracia, é um ex-projeto de país, é uma ex-esperança de uma grande parte da população. Bom, Bob, eu acho que hoje o Brasil está passando por um processo de destruição nunca visto. É verdade que muita coisa do que está acontecendo hoje, desse processo, vamos dizer, de destruição, vem da ditadura. Eu vejo uma aceleração brutal desse esquema de vampirização da população brasileira, que não é mais um país, isso aqui é um pátio dos norte-americanos, sacou? De quem chegar com grana. O jornalista Jânio de Freitas diz: o Brasil é um ex-projeto de país que está sendo demolido com uma violência que veio para ficar. Diz mais: o exército ainda não se apercebeu de que também ele está sob processo de demolição. Demolição de imagem, antes de tudo. O escritor Milton Ratum vê um país enlutado e conclui: nunca vi tanta tristeza nas pessoas. Músico, compositor, ativista, Benegão resume: a elite brasileira é bizarra com seu capitalismo selvagem. A seguir, Jânio de Freitas, Milton Ratum e Benegão no capítulo 2 deste especial sobre o Brasil do agora, do hoje. Semana que vem tem mais. Um abraço. Jânio, o que é o Brasil hoje? Onde estamos? E para onde podemos ou devemos ir? Se é que temos para onde ir. Certamente temos, sempre temos. Bom, duas perguntas difíceis, porque permitem uma infinidade de respostas, né? A meu ver, o Brasil hoje é indefinível. Não sabemos, em termos de instituição, a quantas andamos. Já não somos o que éramos, nem o que pensávamos que seríamos. O Brasil hoje é um ex-projeto de democracia, é um ex-projeto de país, é uma ex-esperança de uma grande parte da população e uma continuidade de uma massa imensa de pessoas carentes, sem perspectiva, nesse país que, dentro desse ex-projeto, hoje está em demolição. Tudo o que é importante no Brasil está passando por um período de triste desarrumação, demolição, no IBAMA, no sistema de saúde, no SUS, em todos os setores de importância para a sociedade, para a própria natureza do país, para a própria identidade do país, para o funcionamento da sociedade. Tudo isso está sendo demolido progressivamente, parte a parte, e não se vê não se vislumbra nenhuma iniciativa para conter isso. E para onde é que podemos ir? São tantas as hipóteses plausíveis que eu não tenho definição preferencial por nenhuma delas, do ponto de vista de considerar que é, digamos, a perspectiva mais provável. Teria, do ponto de vista de opinião, de preferência pessoal, política, ideológica, o que fosse. E aí, a mim me bastaria que fôssemos uma democracia
respeitosa da sua Constituição, respeitosa do seu dever de justiça social. Mas acho que dentro disso que eu não sei, há algumas coisas que estão claras. Por exemplo, que o Brasil, de repente, se espanta com o Brasil. Não se discute mais se o Brasil é um país violento, com esse ódio tão exposto, tão claramente exposto. O que se discute agora é se sempre foi violento e não se dizia, não se queria ver que fosse, ou se essa violência é atual e curável. Pessoas de alta distinção, alta reputação começam a dizer que não é uma violência de agora, é uma violência desde sempre nesse país. Não víamos ou não queríamos ver, mas está ela aí exposta. Essa violência, a meu ver, em muitos sentidos veio para ficar. Por exemplo, essa será uma característica do Brasil que vem aí. A falta de solução para recompor muito do que agora está sendo demolido também é uma certeza do país, é uma certeza que se pode ter no país hoje em dia. E outras modificações trazidas por essa nova situação brasileira, por exemplo, a imagem do Exército hoje é completamente diferente do que era até pouco tempo atrás. Eu me lembro de que no começo, na primeira fase da minha coluna na Folha, a primeira fase caracteristicamente, eu disse também pela primeira vez que a proclamação da República tinha sido um golpe de Estado. A repercussão me impressionou muito, porque isso causou uma grande surpresa para pessoas que elas próprias me surpreendiam por se terem surpreendido. Não era uma coisa que se admitisse, não era uma coisa que se pensasse, dado o contraste que isso estabelecia com a imagem que o Exército tinha de maneira bastante generalizada no país, quase unânime, respeito, uma consideração especial. As pesquisas sempre mostravam uma posição alta do Exército quando se tratava das instituições respeitáveis. Era a igreja e tal, imprensa, não sei o que, lá estava o Exército num dos bons lugares. Isso mudou completamente. O Exército ainda não se apercebeu de que também ele está sob processo de demolição. Hoje, dizer que que a proclamação foi um golpe de Estado, é coisa quase corriqueira. Vejo muita gente, inclusive pessoas que na ocasião em que eu publiquei isso, se mostraram espantadas comigo, com a afirmação, hoje adotam essa tese com a maior, sem cerimônia, com a maior segurança, a maior certeza. Isso reflete, a meu ver, muito claramente, a mudança de imagem pela qual o Exército passa. Há uma demolição dessa imagem, que é uma resposta à contribuição para a contribuição dos militares, demilitares da ativa e da reserva, para esse processo demolidor das instituições, da estrutura governamental, das perspectivas, das esperanças e dos projetos de país e de democracia que nós tínhamos. E Bolsonaro nisso? Que papel importante tem. Mas não tem um papel importante por si.
ele tem um papel importante como instrumento de uma dada falta de pensamento, uma falta de lucidez que acomete, por exemplo, como eu acabei de citar, acomete, por exemplo, o Exército. Eu não digo Forças Armadas, porque até hoje a Marinha e a Aeronáutica não se mostram solidárias ao Exército neste processo, né? Demolidor, nesse processo de mudança para pior. Mas o Bolsonaro é aí um instrumento decisivo. Temos aí uma reprodução adaptada às novas circunstâncias do mundo, do regime ditatorial dos nossos 21 anos de ditadura, com uma presença militar gigantesca, 6.000 foi o que o Tribunal de Contas da União contou. Na verdade, 8.450, alguma coisa assim, no total. No total. O dado em que eu vi andava por 6.000, você me atualiza. Entre tribunais, comandos e governo, e ministérios. Tribunais militares, comandos militares e governos. 8.400 e poucos militares recebendo 30% a mais numa outra função. Pois é. Em lugares, na sua grande maioria, para os quais não tem a menor habilitação, como é o caso notório de consequências tão pesadas do Ministério da Saúde e do comando do que deveria ser o combate à pandemia, e é uma colaboração à contaminação crescente, a contaminação imensa, hoje já em 99% dos municípios brasileiros, e as mortes que daí decorrem, que já são mais de 100.000. Então, a minha ideia de Brasil para o futuro é o de um país que perdeu o que ainda não tinha, além de já ter perdido o que tinha, e não se sabe o que voltará a ter. Eu não tenho nenhuma segurança a respeito, senão de uma coisa: isto não vai dar certo. Eu digo desde o começo dessa história e repito uma vez ainda: isto não vai dar certo. Isto é esse processo agora com Bolsonaro e militares, etc. Esse processo demolidor de instituições instituições democráticas em enfraquecimento, de constituição desconsiderada, de aumento da injustiça social, de socorro emergencial apenas com fins políticos eleitorais, enfim, de derrocada econômica imensa, de uma política externa completamente tonta, como é próprio desse regime, enfim, de um país em processo de demolição. Uma última pergunta curta também, muito curta. Você tem mais de 85 anos e mais de 60 anos na profissão. O que de pior você já viu? Ou de pior não? Algum momento foi pior do que esse, comparável? O que você diria? Não, pior eu não acho. De um certo ponto de vista, 64 foi uma coisa lamentabilíssima em todos os sentidos e, portanto, mais do que a atualidade, pela violência, pelo Teve choque. 68 depois, né? O segundo golpe dentro do golpe, não é isso? Em 68, mas eu acho que 68 é uma consequência natural e lógica de 64. É só uma continuidade porque a coisa se esvaziava, então recompuseram depressa para que continuasse tudo como estava. Mas não houve em 64
essa demolição do próprio país. Em 64, houve demolição das forças políticas que procuravam um caminho novo para o país, com as reformas estruturais, basicamente com as reformas estruturais. Algumas dessas forças exageradamente, descontroladamente, é melhor, e outras nem tanto, mas foram devastadas, todas elas indiscriminadamente, da maneira mais transtornante para o processo de criação, de formação de políticos e de política no Brasil. Hoje o que acontece é isso, né? A demolição do país, da estrutura do país, das peças que compõem o funcionamento do país. Todas estão sendo abaladas e destruídas de uma ou de outra forma. A que menos sofre é a do empresariado, é a do 1% riquíssimo, porque tem a sua própria solução, que é a posse da riqueza e o uso das máquinas de multiplicação financeira dessa riqueza, como bolsa de valores, coisa do gênero, o chamado cassino financeiro. Mas como força produtora, gostavam muito de se definir como as forças produtivas do país. Na verdade, força produtiva era o operariado, era a massa de trabalhadores. Mas, assim, enfim, assim se diziam. Nem isso, nem um nome falso eles podem mais usar, porque também isso lhes foi negado, está sendo crescentemente negado ao país. Jânio, muito obrigado. Sigamos em frente. Eu te agradeço a oportunidade de expor um pouco mais. Um abraço. Um abraço, querido Jânio. Até mais. Um abraço. Eu estou com um grande escritor, querido amigo Milton Ratum, para fazer uma pergunta e pedir uma reflexão sobre o que é o Brasil hoje, onde estamos e para onde podemos ir. Ou se é que temos como ir. Bom, Bob, eu acho que hoje o Brasil está passando por um processo de destruição nunca visto. É verdade que muita coisa do que está acontecendo hoje, desse processo, vamos dizer, de destruição, vem da ditadura, vem do período da ditadura. Posso citar alguns casos graves, gravíssimos. Por exemplo, a devastação da Amazônia, ela foi, e da natureza, do nosso bioma, ela foi, vamos dizer, intensificada a partir da década de 1970. Basta lembrar, por exemplo, a Perimetral Norte, a BR-174, a Transamazônica, enfim, são estradas que foram construídas naquela época, daquele lema de integrar para não entregar, você conhece bem, e aí foram prejudicados os territórios indígenas, houve matança de indígenas naquela época. Saiu, inclusive, um livro sobre isso, Os Índios da Ditadura, né? Dos Waimiri-Atroaris, dos Nambiquaras, e depois, logo depois, no começo dos anos 80, dos Yanomami. Quer dizer, a devastação começou naquela época. 1972, 73, aliás, ao belíssimo filme do Boldansky, Iracema, uma transa amazônica, que é um filme importantíssimo daquela época, salvo engano é de 75, que foi censurado no Brasil. Ele foi exibido primeiro na Alemanha, né, e o filme já tem, vamos dizer, uma cena terrível da queimada, né, acho que foi o primeiro cineasta, um dos primeiros cineastas que fizeram essa filmagem do fogo na floresta, né? E bom, daquela época para cá nunca houve, vamos dizer, houve uma atenuação disso, houve algum controle durante
durante a democracia, vamos dizer assim. Mas nunca houve uma interrupção disso. Nunca houve interrupção de mortes de lideranças indígenas, de lideranças de camponeses, de sem terra, enfim. Só que agora isso está totalmente, vamos dizer, descontrolado. Totalmente descontrolado. Tanto que, enfim, há uma pressão internacional, inclusive, porque nós sabemos que isso terá consequências, inclusive, na agricultura brasileira, não é? Sem contar os agrotóxicos, né? Esse crime, que é um verdadeiro crime, a liberação de agrotóxicos, que são proibidos, por exemplo, em outros países, na Europa. Então, essa é uma das questões. A outra questão que vem da ditadura é a violência policial. Quer dizer, você se lembra dos esquadrões da morte no filme? Claro, são os pais ou avós das milícias. Das milícias, exatamente. É isso que eu queria dizer. Os esquadrões da morte do final dos anos 60 e começo dos anos 70 nunca deixaram de atuar, na verdade. E hoje há um conluio, há uma cumplicidade entre essa banda, vamos dizer, podre da polícia e as milícias. Na verdade, elas estão entrelaçadas. E isso também veio da ditadura. Na verdade, nós não... A anistia geral foi um erro. Foi um erro que a Argentina não cometeu, que o Uruguai não cometeu, que o Chile não cometeu. Porque não foram punidos os torturadores, os assassinos e os mandantes e os chefes militares da ditadura. Que continuaram na primeira safra dos coronéis na Secretaria de Segurança. Então, na verdade, centenas ou milhares de funcionários da ditadura, desconhecidos, sim, continuaram operando a máquina de segurança, porque ninguém foi punido e ficou todo mundo lá. Exatamente. Então, isso, vamos dizer, foi mais ou menos, foi um pouco controlado durante os governos, desde o Fernando Henrique até a Dilma. Foi um pouco controlado, mas só um pouco, porque a matança, vamos dizer, de pobres, de negros da periferia... Até cresceu. Até cresceu. Cresceu, exatamente, cresceu. Mas agora parece que há, vamos dizer, uma total liberdade para queimar a floresta, para invadir terras indígenas e para matar. É uma coisa assustadora. Então, a destruição, vamos dizer, o que eu vejo de mais, essa destruição é deliberada. E com o agravante da pandemia, né? Quer dizer, da ausência, quer dizer, da ausência de uma orientação do presidente. Quer dizer, o presidente devia orientar a nação, né? Ele deveria dizer verdade sobre a pandemia, e, no entanto, ele se tornou, vamos dizer, um propagandista de um medicamento que não tem nenhuma comprovação, né? Que não dá certo, não cura, quer dizer, é um engodo. Então, Bob, eu acho que diante disso e da catástrofe que foi a política, o que está sendo a política educacional, né? E as medidas sanitárias, quer dizer, a educação, o Ministério da Educação praticamente não existe. Não existe um projeto de educação. Existe um projeto também de destruição, inclusive, né, da cultura. Milton, vou te falar um negócio. Você, das pessoas que eu estou ouvindo, é a quarta ou quinta pessoa que usa a mesma expressão, destruição, demolição. Mas é o que eu sinto, Bob, é o que nós, de modo geral, estamos vendo. Nós estamos vendo porque quiseram acabar, e estão acabando, destruindo, com as poucas
conquistas ou poucos avanços dos últimos governos. É um processo mesmo destruidor, mas deliberado, não é uma coisa jogada, não é uma coisa aleatória, vamos dizer, não é um acaso também, não é obra do acaso. É um projeto deliberado, concertado, é uma espécie de concertação, de acordo, e isso em todos os ministérios, né? Então, quer dizer, com a pandemia, e mais de 107 mil mortos, salvo engano. Estamos chegando a 110 mil nas próximas horas. Nas próximas horas, Bob, nós somos um país, o Brasil é um país enlutado. O Brasil é um país enlutado. Eu nunca vi tanta tristeza. Eu nunca vi tanta tristeza nas pessoas que eu conheço, dos meus amigos. Eu acho que por isso que quando teve a live do Caetano com os filhos, eu vi as pessoas todas comentando, falando, porque aquilo é tão a normalidade de um outro Brasil, né, que as pessoas se surpreenderam que aquilo ainda exista, né? Que a gente está tão acostumado a viver só essa coisa que... Porque o Brasil, ele tem essa, vamos dizer, eu até falei, tem um personagem no Pontos de Fuga que diz... Que é o seu livro, é o segundo livro da minha trilogia. Da sua trilogia. Um personagem que no final dos anos 70, já na abertura, no momento da abertura, da anistia, depois da anistia... Ele diz, é um ciclo de violência que a cada 40 anos, a cada 30 ou 40 anos, Moloch, que é um deus do terror, né, uma espécie de entidade do terror, volta, como se a gente estivesse, vamos dizer, predestinado a sempre voltar ao inferno. Quer dizer, no momento em que o país parece que pode dar certo, não é que vai, é que pode dar certo, as coisas viram, há uma reviravolta de um conservadorismo. Primeiro foi a ditadura em 64, porque em 64, até 64, a gente precisa dizer, concordemos ou não com Darcy Ribeiro, eu concordo, vamos dizer, com Anísio Teixeira, o país tinha um projeto de educação, tinha um projeto democrático, tinha um projeto de habitação popular, tinha um projeto, a Universidade de Brasília foi uma espécie de utopia, a Brasília foi a última utopia realizada, e foi interrompida com um toque militar de recolher, né? E depois depois da ditadura veio um novo surto de esperança, né? Parece que vai dar. Aí agora houve essa interrupção bruta com uma caricatura democrática, uma máscara democrática, né? Porque não é possível que com fake news, sabe, com os milhões de disparos, não é possível que isso não tenha sensibilizado o Supremo Tribunal Federal, né? Não é possível que a gente considere essas normal uma coisa normal, porque não foi normal. Não é normal o que nós estamos vivendo. Absolutamente. Não é normal um país que tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade, talvez 14 milhões de desempregados, 107 mil mortos. Quantas mortes não poderiam ter sido evitadas? Quantos? Nós não sabemos ainda, não fizemos ainda esse cálculo. Os médicos vão fazer esse cálculo, estão fazendo esse cálculo. Porque são vidas de brasileiros, como dizia o Mário de Andrade, o poeta, o grande escritor, brasileiros que nem eu, ele dizia, né? Quando ele falava do seringueiro lá do Alto Purus, quando ele foi à Amazônia, em 1927, ele dizia, Abrão, são brasileiros que nem eu.
E nós não estamos olhando, quer dizer, não há nenhum interesse do presidente de olhar para esses brasileiros, de reconfortar essas dezenas de milhares de famílias. Quer dizer, eu acho que houve um projeto aí eu acho que a direita e os liberais caíram numa arapuca. Eles achavam que preferiram isso a um professor, ao Fernando Haddad, preferiram o que está aí, achando que iam, vamos dizer, Se dar bem. domar o demônio, mas não se doma o demônio, né? É a igreja do diabo, como disse o Machado de Assis. O demônio, quando ele ocupa espaços, ele tira todas as virtudes, as poucas virtudes que ainda existiam dos outros, e comanda o mal, né? Quer dizer, o Machado tem um conto, uma fábula moral que é belíssima sobre isso. Eu até vou escrever uma crônica. Então, eles se enganaram. Essas pessoas que por ideologia ou preconceito ou não sei o quê, preferiram esse presidente, votar nele, eles não mediram as consequências. Ou seja, de uma parte, há uma parte que é oportunista e a outra parte que é ingênua. Eu acredito muito que milhares e talvez milhões de brasileiros foram ingênuos. E se a gente pensar na possibilidade de mudança, nós temos que contar com essas pessoas, Bob, com essas pessoas que, enfim, que foram enganadas, essas pessoas que não estão satisfeitas, essas pessoas que estão tristes, desesperadas, desesperançosas. Enfim, eu acho que somente uma grande aliança pode mudar, vamos dizer, daqui a 2 anos e meio, essa situação. E aí eu acho que alguns políticos vão ter que renunciar às suas ambições e vaidades. Uhum. Se isso não acontecer, eu acho que tem que surgir uma liderança, ou várias lideranças, enfim, que agregue esses setores descontentes, esses setores que estão sofrendo. Olha, só uma última observação. Além do uso da expressão destruição, demolição, ter sido, sem que ninguém tivesse falado com ninguém aqui, né? Ter sido comum nessas conversas todas que a gente está tendo. Uma outra coisa é que o Jânio lembrou, por exemplo, que a pandemia, o que ela expõe, é uma violência sempre, na verdade, presente na história do Brasil de séculos, né? E que se fazia de conta não ver. Assim como não se via os invisíveis, também não se via uma violência que está aí desde sempre. Escancarada, desde sempre. E desde o final do século XIX, no início da República Velha, o que foi o massacre de Canudos, da comunidade de Canudos? Um genocídio. Foi uma vergonha. Foi um genocídio, Bob. Quer dizer, a República foi inaugurada com genocídio. Isso não parou. Depois de 3 séculos e meio, quase 4, de escravidão, que era outra violência continuada. Exatamente, saímos da violência da escravidão, né? O racismo continuou e a violência continuou, urbana e rural, quer dizer, na cidade e no campo. E Canudos, para mim, quer dizer, foi um movimento, vamos dizer, social e político importante, que queria agregar numa comunidade alguns valores comunitários, mas os coronéis, os latifundiários não permitiram.
Quer dizer, acharam que aquilo era só messianismo, uma ameaça à república, uma mentira também, né? A falsidade sempre existiu, a falsificação da história é uma constante, né? E foi vergonhoso para o exército brasileiro. É isso que eles não entendem, porque eles nunca saíram do poder. Quando quiseram, ficaram à espreita, querendo o poder. Ficaram esses anos de democracia à espreita, querendo entrar no poder. E na primeira oportunidade, eles estão aí, porque não precisa... Com a mão do gato e não se incomodando com os ratos. Não, eles são cúmplices de tudo isso. São cúmplices de tudo isso. Né? Quer dizer, o que não precisa de golpe? As pessoas falam de um golpe militar, mas não precisa. Que golpe? Eles estão lá. São milhares de militares empregados. Quer dizer, não foram prejudicados nem um pouco pela Previdência, pela reforma da Previdência, ao contrário, eles são os intocáveis, né? Como outros poderes são intocáveis nesse país, né? Então, outro dia eu vi numa entrevista o vice-presidente, o general Mourão, eu acho que foi para o Diário de Pernambuco, não me lembro, dizendo, não, esse governo deu bons frutos. Mas que bons frutos? Para quem? Para quem que ele deu bons frutos? Olha a situação desesperadora das pessoas. Eu acho que... Bom, já nem falo da cultura, porque a cultura praticamente foi banida. Foi banida desse país. Não há cultura. Como ideia, né? Não é. Há um movimento também de destruição em relação à cultura. Né? Bom, tanto que a gente vê o que está acontecendo. E ainda querem taxar o livro. 12%. Quer dizer, com a desculpa de que livro é coisa de rico, nunca vi uma afirmação mais estúpida do que essa, do ministro da Economia. Coisa de rico, quer dizer, eles querem doar livros para pobres, é uma enganação. E esse imposto é mais uma impostura aberta, é um imposto da impostura, né? Porque não vão dar livro para ninguém. E depois a gente pergunta, que livros vão dar? Do astrólogo? Do charlatão? Que livro vão dar para as pessoas? Ou vão dar Vidas Secas, do Graciliano Ramos, São Bernardo, né? Ou um livro de contos da Clarice Lispector? O que eles vão dar? Então, querem taxar o livro para diminuir o acesso à leitura. Porque por trás de cada gesto, de cada ato, de cada declaração, há, vamos dizer, uma semente destruidora. Alguma coisa que eles querem acabar, que foi construído com muito custo, né? Então, eu acho que esse não é o momento de dispersão, nem de divisões, nem de sectarismos, e também eu acho que não é o momento de desânimo, como diz a Algária Matos, uma querida amiga filósofa, Algária Chaim Matos, ela disse, não, nós temos discretas esperanças. Sigamos. Então sigamos, caro Milton. É isso. Um grande abraço, se cuide. Obrigado, Bob. Um abração. Nos falamos. Um abração. Tchau, tchau. Bem, eu estou aqui com o músico Benegão, compositor, que tenho visto muita live sua nesses meses de pandemia, tanto o que você... Não sei como é que você chama a live quando você está sozinho, a sua live em casa, né? Live de cueca. Pois é, você tem live de cueca, você tem live com o Planet Hemp, do qual você é historicamente parte, né? E também falando sobre política, sobre tudo, né? Então, me
A pergunta que eu faço, que eu estou fazendo, é o seguinte: sempre que você fique prisioneiro do temporal, mas do agora só, mas a pergunta é o seguinte: como é que você vê o Brasil hoje? Como é que você está vivendo? Como é que você está vivendo? O que você está fazendo? O que está acontecendo? O que você está enxergando? Cara, o que eu estou vendo, na verdade, como você falou, né, não se prendendo ao lance temporal, eu vejo uma aceleração brutal desse esquema de vampirização da população brasileira, que sempre existiu, na verdade. E parece que em algum momento, enfim, quando teve essa pequena parte ali de pequeno pseudo-respiro, ali de 2013 a 2013, na verdade, enfim, a ideia, pelo que me parece, é tipo assim, tá, acabou a brincadeira, agora vamos acelerar isso aqui e acabou essa coisa. Isso aqui não é mais um país, isso aqui é um pátio dos norte-americanos, sacou? E de quem chegar com grana. Então, é o que eu tenho visto, assim, na verdade, uma construção que já vem desde 1500, porque o Brasil foi um país fundado para ser uma colônia extrativista, né? E está sendo exercida essa tradição aí num nível ultra hard, violentíssimo, que como nunca, né? Eu costumo dizer que tem, sei lá, tem o capitalismo, né? Tem capitalismo selvagem, tem o capitalismo, que é o terceiro grau, e tem o capitalismo selvagem, que é onde a gente está nesse momento, sacou? Que é exatamente essa parada, meu irmão. Foda-se, não tem nada, não tem, tipo, não tem constrangimento, não tem nada que dê jeito no negócio. Que os caras estão quase no domínio total do espectro, assim. Eu sei que você tem ajudado, tem muita gente, mas independente da coisa pessoal, familiar, o que você está vendo durante esses meses de pandemia, de retiro e quarentena para quem pode no Brasil e São Paulo? Cara, enfim, nível pessoal, eu tenho, enfim, usado tempo para mim também, que eu tinha pouco tempo para mim, na verdade, nessa correria louca, né, de viajar para lá e para cá, enfim, cuidando de geral, né, das coisas que eu tenho, familiar e tal, e tentando, enfim, cada vez mais me aprofundar nas coisas que eu sempre gostei e tive essa criação da coisa política dentro de casa, assim, de aprofundamento das questões e tento aprofundar o máximo possível para tentar contribuir com o mínimo que der, sacou? Eu costumo dizer que a gente é um grão de areia nessa parada, sacou? Mas enfim, mas o grão de areia ali, se der para incomodar o olho do gigante, quero ser esse grão de areia, isso, cara. Estudo para ele. Você tem conversado com as comunidades, você tem feito lives com eles, como é que tem sido esse tempo todo? Cara, eu tô sempre em contato, né? E é isso, assim, eu tento fazer o que dá, sempre falo para as pessoas me mandarem, tanto de gente que eu conheço quanto de gente que eu nem conheço, sobre link, sobre vaquinhas, ajudas, enfim. E questões que tá todo mundo, né? O modo agora do mundo é o modo de urgência, né? Tipo, é tudo urgente. E o que foi a live com o Planet Hemp? Estava marcada antes? A live do Plant foi tipo uma live, enfim, do dia do rock e tal, babá. E daí foi uma live grandona e tal, para muita gente. Foi bom pra caramba, porque a gente, enfim, a gente consegue dar uma sacudida, assim, na coisa, né? Enfim, porque a gente sempre teve discurso forte, assim, politicamente. E no meio dessa situação onde normalmente uma coisa desse tamanho nunca tem um discurso forte politicamente, a gente acaba dando uma cutucada ali em várias questões e tal. E nessa área dos artistas, da música, do teatro, muita gente sem fazer nada, muita gente desempregada, né, cara? Porque não está rolando nem nada, não está rolando grana, não está rolando, tá rolando pouco, né? Tá difícil. Sim, não, a guerra total, assim, já era guerra total, na verdade. Eu me lembro claramente que eu estava a perspectiva de muita gente era que beleza, assim, com toda a situação, a partir de março, de repente dava uma coisinha e tal, babá, e a partir de março veio a Covid, né? Então, aí acabou com tudo. Que já estava ruim, na verdade, a gente não precisava da Covid para ficar ruim, na verdade. Então,
Eu ainda consigo me virar aqui, tenho volta e meia, eu faço algumas lives que são pagas e tal, mas tem muita gente que já estava no Saara aí que está nesse Saara brutal, e por isso que tem volta e meia situações das pessoas fazendo campanha pelas equipes, né, que é as equipes de pessoal que trabalha no backstage, né, para a coisa acontecer, todo mundo muito mais afetado até do que quem está fazendo música, né? Uma última pergunta. O que você acha que vem por aí? Que vem por aí? No Brasil? Cara, O de sempre. eu acho o seguinte, o Brasil está, tipo, enfim, sequestrado por essa elite bizarra que a gente tem, né? Tipo, uma elite, como diz Darcy Ribeiro, falava que a elite do Brasil é, tipo, se não a pior, uma das piores do mundo, assim, né? E a gente vive nesse momento agora de questionar essa questão também, essa noção de democracia, né? Que sempre foi muito falada, mas pouco exercida, assim. A democracia no Brasil, por exemplo, é vista só como você votar. Você votar, você está numa democracia. Não é isso, né? É muito mais do que isso. É poder para o povo. O povo nunca teve poder no Brasil. Então, a gente nunca viveu numa democracia. A gente sempre viveu num limbo. E essa parada toda está cobrando agora, sacou? Essa construção toda desde 1500 até agora, misturada com essa questão pós-ditadura militar. O Brasil é o único país que não resolveu essa ditadura militar, não botou gente na cadeia e deixa disso, esquece isso, foi não sei o que, não precisa mexer nisso. E, na verdade, essas pessoas que são as pessoas que estão agora, vieram no tsunami para cima para resolver o que não foi resolvido naquela época. Então, o momento agora, cara, é guerrilha total, sacou? É guerrilha total. Eu vejo que uma chance que eu vejo que de dar uma micro contrabalançada nisso aí tudo é exatamente essa questão dos papéis lá da lista, né? Na verdade, nem papel, né? A lista digital da Odebrecht lá na Suíça, sacou? Eu vejo essa parte muito importante do Lula chegar e meter bronca nisso e jogar pro mundo, sacou? Porque isso aí implodiria a Lava Jato de forma absurda e poderia jogar uma coisa diferente, porque está tudo dominado, sacou? Do jeito que está. Exatamente, eu vi a parada que saiu hoje, né? Dos mestres falando, do Safato, do Silvio, Krenak, grande Krenak. E é isso, enfim, a coisa está ali de uma forma que se não tiver uma coisa muito diferente, vai ficar dominado e dominado geral, sacou? O Bolsonaro, ele é tipo um espantalho, mas ele caiu ali de paraquedas, sacou? Não era feito, essa coisa do impeachment não foi feito para ele, foi feito para o PSDB então, chegar no poder. Só que acabou o PSDB também, então deu nisso, né? Então a gente está nesse momento agora, é guerrilha total e tentar o máximo possível incomodar esses caras, sacou? Não dar de bandeja tudo que eles já estão recebendo de bandeja, né? Bom. P, muito obrigado. Espero que a gente se encontre em breve. Sim. Já nas paradas musicais, e não só Sim. nas lives, tá? E como é que você diz, nas lives de cueca. Live de cueca, é importante, importantíssimo. Um abração, querido. Valeu, mano. Até mais. Valeu. Até.